Estamos de volta e o assunto agora é esporte. As 3 modalidades de alto rendimento da cidade passam por momentos cruciais. O vôlei acaba de ser eliminado na Superliga nas quartas de final. O Noroeste está à beira de um novo rebaixamento na Série A3 do Paulista. E o Bauru Basquete tenta a classificação entre os 4 primeiros para os playoffs no NBB, o Novo Basquete Brasil. Para comentar esse cenário, recebemos em nosso estúdio o jornalista esportivo responsável pelo site Canhota 10, o Fernando BH. BH, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. Vou fazer então um balanço geral. Começamos pelo vôlei. O vôlei chegou nas quartas de final, a gente falou aqui pela primeira vez e a gente ficou com um gostinho amargo com essa eliminação, principalmente porque o primeiro jogo contra o Minas, na série em que o Bauru foi eliminado, foi um jogo muito bom. Você acha que esse elenco ele tinha gás para ir mais longe no campeonato? Cumpriu o objetivo, que era chegar às quartas, e tinha aquele sonho de beliscar uma semifinal que já faria história. Tinha condições para isso, mas se você analisar o adversário, que é o Minas, tá de bom tamanho e podia ser uma surpresa. Não acho que seja decepção, acho que a decepção foi construída exatamente porque aquele jogo em Belo Horizonte foi quase. Elas quase ganharam. E acho que por isso ficou essa sensação, mas acho que o balanço é positivo, sim. O próximo campeonato mais importante que elas têm pela frente é o Paulista, só no segundo semestre. Você acredita que pode haver um desmonte dessa equipe até lá? Acho que desmonte não, mas como o principal campeonato do calendário é a Superliga, talvez guardem alguns cartuchos e até mesmo economizem um pouco de recursos para reforçar mais para a Superliga, se bem que o Paulista é curto e é ótimo exatamente para calejar o elenco. Mas pelo entusiasmo que a gente vê do patrocinador, eles devem continuar investindo e acho que o grande segredo é segurar as principais peças desse elenco, a começar pela Brenda Castilho, que é excepcional e, na minha opinião, a craque dessa Superliga. Deve estar sendo muito cobiçada pelos outros Provavelmente times. Vai ser bastante assediada. Falando então do basquete, o Bauru Basquete tenta se classificar entre os 4 para os playoffs do NBB. Perdeu recentemente o Etsheimer, aquele que poderia ser considerado o melhor do time. Você acha que isso abalou a equipe ou a equipe deve se classificar sem grandes dificuldades com essa meta entre os 4? Eu acho que deve se classificar entre os 4, mas tem a disputa ali, vitória a vitória, não pode bobear como teve algumas vitórias que escaparam aí durante essa campanha. Agora, em relação ao Etsheimer, eu penso que já foi superada a saída dele. Se nós pensarmos que ele ter disputado uma parte do campeonato já foi vamos dizer assim, uma sobrevida, porque a saída dele era iminente desde o início da competição, o time aproveitou enquanto pôde a presença dele e se adaptou rapidamente à saída, focou mais na defesa, o Chilton assumiu o papel no lugar dele, não como pontuador como ele era, mas reforçando a defesa. Então, acho que o time assimilou a saída, mas ao mesmo tempo, até o torcedor precisa entender isso, que o nível do time baixou um pouco. Então, ficar entre os 4 primeiros é sim uma meta, mas pensar algo acima de uma semifinal, isso já pensando lá na frente nos playoffs, aí já seria lucro. Agora, tem sim que brigar entre os 4 primeiros, até para se poupar da disputa das oitavas de final. Você acha que o título inédito no NBB seria uma meta bastante difícil para esse ano? É uma meta ousada para essa temporada, sim. Acho que seria um grande feito. Mas, ao mesmo tempo, como é um campeonato que os times têm oscilado muito, o Flamengo, Brasília, Mogi, tem tido derrotas que não estavam na conta desses times, não é impossível que numa disputa de playoffs Bauru consiga surpreender numa semifinal, chegar à final novamente, mas se você pensar friamente, não creio que o título venha nessa temporada. As temporadas que Bauru tinha condições de ser campeão foram as 2 anteriores e que acabou perdendo para o Flamengo. Ele vinha com mais consistência, né? Sim, com um elenco mais encorpado e até mesmo mais temido pelos adversários. Agora não, Bauru, digamos que não vou dizer um azarão, mas ele tem que correr por fora mesmo, comer pelas beiradas nesse NBB.
Vamos falar do Noroeste, então, agora. O Noroeste começou a Série A3 do Paulista cercado de muita expectativa, conseguiu montar um elenco, a torcida se mobilizou, até conseguiu vitórias no início, mas depois foi meio descambando. Qual que é o principal erro desse time? O que está acontecendo na sua visão, BH? A impressão que a gente tem é que, pelo elenco ser muito jovem, ele não segurou a pressão dos primeiros resultados negativos. E aí foi uma bola de neve. Aconteceram muitas derrotas no segundo tempo dos jogos, então parece, e aí eu não posso afirmar, porque não sou especialista na área, mas parece que a condição física também pesou em algum momento, mas tem uma questão aí de controle emocional das partidas mesmo, e é meio consenso na crônica que faltaram alguns jogadores mais experientes, então nisso pesa, se a gente for falar num erro, pesa um pouco na montagem do elenco. Para ser aquela referência, liderar ali em campo. Exatamente, até tenho, por exemplo, o capitão do time, o Michael Douglas, que disputou pelo Noroeste A3 do ano passado, ele é essa referência, mas ele fica ali, ele é volante, ele fica numa posição do campo que ele até consegue ter voz ativa, mas a gente também fala muito em liderança técnica, então talvez um jogador de meio campo criativo, mais à frente do ataque, ele conseguiria ter essa função de acalmar o time, não só no grito, mas também na habilidade, fazendo realmente jogadas para ajudar a chegar ao gol, até porque o ataque do Noroeste é muito improdutivo. E a pergunta fatal, a queda é iminente? Na sua avaliação, é difícil escapar da Bzinha? É difícil escapar se você pensar que já existe uma certa distância do Noroeste para os times que estão fora dessa zona de rebaixamento e são apenas 15 pontos em disputa a partir de agora. Mas tem aquela pontinha de esperança de torcedor de que ainda dá para escapar. E já que o Vitor Hugo, o treinador que chegou em cima da hora para essa partida, e é depositada nele essa esperança de salvar o time de rebaixamento, como ele conseguiu no ano passado, esperamos que agora, com mais tempo para trabalhar, ele realmente consiga colocar a marca dele nesse elenco. Para a gente concluir, se o Noroeste vir a cair mesmo, como que fica a situação dessa atual diretoria? Você tem algum palpite? Olha, palavras do próprio presidente Estevam Pegoraro, que seja qual for o resultado dessa competição, ele segue firme com um trabalho de longo prazo para colocar a casa em ordem. Ele, inclusive, assumiu a bronca de que, mesmo caindo, e talvez caindo por não ter montado um elenco tão forte, mas o que cabia dentro do bolso. Então, eu estou contando com a palavra dele, de que ele segue e para continuar colocando o Noroeste nos trilhos financeiramente. E isso, de fato, nesse ponto ele tem conseguido, e até tem algumas façanhas aí de ter trazido o torcedor de volta para o estádio, de estar conseguindo pagar dívidas, enfim. Eu conto com a palavra dele, e a expectativa é essa. Tá certo, muito obrigada por sua análise aqui. Obrigado.